Olá pessoal, meu nome é Tomás e hoje a gente vai dar continuidade ao vídeo sobre pandas. E vamos falar um pouco sobre manipulação de dados usando a biblioteca. Para isso vamos importar o NumPy e o Pandas, certo? Então se você ainda não sabe como utilizar o NumPy, tem vídeos no canal explicando como fazer isso. Então vamos começar. Primeiramente, vamos fazer um import aqui do NumPy. Chamar ele GNP, certo? E também vamos aproveitar para importar o Pandas da PD. Ok, feito isso a gente já tem as duas bibliotecas prontas para serem utilizadas. Vamos criar um data frame onde ele vai ter alguns valores que são desconhecidos para a gente. Então vamos criar um data frame aqui. Se você não sabe o que é um data frame, vê o vídeo antigo, eu explico lá. Então vamos botar aqui data frame, certo? E vamos criar o seguinte, vamos criar uma matriz onde a gente vai ter esses valores 6, 2. Aqui a gente pode declarar o seguinte: np.num, isso quer dizer not a number, então a gente tem um valor que não pode ser definido como um número nesse momento. E vamos deixar 3 e vamos continuar completando a nossa matrizinha bonitinha. Então vamos colocar np.num 3 np.num e 8, certo? Pronto, nós temos já nossos 4 números dessa linha. Vamos botar mais linhas, então vamos deixar aqui todos eles como not a number, certo? Para fazer uma simplificação legal. Ok, e uma última linha onde a gente tem todos os valores completinhos numéricos. Então vamos deixar aqui 1, 3, 5 e 0. Ok, vamos definir aqui também o seguinte: vamos colocar columns, certo? E vamos criar uma lista de ABC. Pronto. A gente tem 4 colunas, A, B, C e D. A gente vai ter o nosso data frame aqui. Vou mostrar ele. E, ok, esse é o nosso data frame, tá bonitinho. E o que a gente vai fazer com esse data frame, certo? Primeiramente, vamos aprender a identificar quando a gente tem valores nulos dentro dele, ou valores desconhecidos. Então a gente pode fazer df.isNull. O isNull vai retornar para a gente ele vai retornar true aonde são os cantos de valores desconhecidos ou nulos. Então aqui ele vai retornar true, aqui ele já retorna falso. Então se a gente fizer isso e rodar, a gente vai ter falso na primeira aqui, falso aqui e true aqui, porque ele reconheceu que era um valor nulo ou desconhecido. A gente também pode fazer o seguinte: a gente pode fazer df.isNull e botar aqui, fazer uma somatória. Isso vai retornar pra gente a quantidade de valores nulos em cada linha, certo? Opa, desculpa, em cada coluna. Então para cada coluna a gente tem essa quantidade de valores nulos, certo? Então geralmente quando a gente tem muitos valores nulos no nosso data frame, a gente costuma excluir esses valores. Então para a gente excluir alguns valores, a gente pode fazer o seguinte: df.dropNum, certo? E passar aqui alguns parâmetros. Eu vou explicar alguns. Por exemplo, se a gente botar o nosso parâmetro rest assim, certo? E definir, por exemplo, 3, a gente vai pedir apenas as colunas, no caso, apenas as linhas
que tiverem no mínimo 3 valores certos, sem ser desconhecidos ou nulos. Então, para a gente, ele vai retornar, ele vai excluir a primeira e a segunda linha. E só vai mostrar a linha 0 e a linha 3. Existe outra forma, que é usando o roll. Então, a gente pode fazer def.dropna, certo? E passar aqui o seguinte, roll. E a gente pode passar a seguinte tag. Se a gente fazer isso, ele só vai excluir as linhas onde todos os valores são desconhecidos ou nulos. Então, a nossa linha 2, ela é totalmente apagada. Se a gente fizer def.dropna, certo? E passar agora no mesmo parâmetro do roll, e a gente passar n, por exemplo, aqui, n, quer dizer que eles, se tiver algum valor desconhecido ou nulo, ele apaga aquela linha. Então, para eles, esse retorna a linha 3. A gente também pode fazer o seguinte, a gente pode colocar def.dropna, certo? E aqui a gente passar subset, certo? Quando a gente faz isso, e a gente vai passar a coluna C. Então, o que quer dizer isso? Todo valor nulo ou desconhecido que estiver na coluna C, ele apaga a linha. Então, a resposta dessa função é a mesma da função acima, porque para a primeira linha a gente tem aqui na primeira linha a gente tem um valor falso, aqui a gente também tem, e aqui também. Só sobra pra gente a linha 3 que não possui um valor, o valor é numérico, certo? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer def.dropna e passar o eixo. Então, se a gente fizer axis e passar 0, então toda vida que ele encontrar um valor nulo ou desconhecido em linha, nas linhas, ele vai apagar, certo? Então ele vai ter o mesmo resultado das questões acima. Mas se a gente fizer a mesma função dropna e passar agora com o eixo 1, então toda vida que ele encontrar um valor nulo ou desconhecido nas colunas, ele apaga. Nesse caso, o nosso data frame fica vazio, certo? Agora a gente vai pensar no seguinte, e se o nosso data frame não tiver apenas números, se tiver letras ou coisas assim, o que a gente pode fazer? Então vamos reformular o nosso data frame aqui para .dataframe, certo? E vamos criar aqui agora uma matriz onde ela vai ter o seguinte. Então vamos fazer uma cor, vamos botar green, certo? Vamos colocar uma letra, um tamanho M e um número 10.1 como exemplo, certo? Vamos criar aqui mais pelo menos 2 linhas para a gente reformar a nossa matriz. Então, certo, vamos passar aqui outra cor, red, L e 13.5, certo? Uma última linha. Uma última linha, a gente vai colocar blue, XL e 15.3, certo? Vamos definir as colunas, certo? Com os seguintes nomes. Vamos definir a primeira é color, as cores. A segunda a gente coloca size de tamanho. E o último, preço, certo?
Então, quando a gente terminar de criar isso, vamos mostrar o data frame. A gente tem esse data frame. A gente pode observar que ele não é apenas um data frame numérico. Então, o que a gente faz? Como a gente trabalha com isso, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é como catalogar cada dado. Então, para isso a gente pode começar criando um mapa. Por exemplo, a gente pode pegar o size e fazer um mapa nele. E vamos definir o seguinte, vamos chamar xl de 3, L de 1, 2, certo? Opa, 2 e o nosso M de 1. Então a gente definiu que o nosso XL, o L e o M, eles têm os valores 3 e 1 agora. Então toda vez que a gente encontrar um XL dentro do data frame, ele vai transformar em 3. E para isso a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer df, certo? Na coluna size. Então a gente vai pegar a nossa coluna size e vamos dizer que essa coluna agora ela é o seguinte, é df size, ok? Nesse ponto map, e aqui no map a gente vai fazer o size map, porque o size map ele define pra gente como é que vai ser alterado, certo? Então fazendo isso e mostrando def, a gente vai obter agora onde tinha m virou 1, onde tinha L virou 2 e onde tinha um XL virou 3. É importante a gente diferenciar os valores para não colocar valores iguais, porque irá confundir, depois a gente não consegue transformar de volta. Nesse caso, a gente tem os valores separados bonitinhos. Agora vamos pegar a segunda coluna. Vamos imaginar e se o nosso data frame tivesse 1000 linhas ou 1000 variáveis diferentes aqui, certo? Como que a gente ia fazer? A gente não podia fazer na mão. Então a gente pode usar o seguinte. Vamos fazer o de color map, e vamos fazer assim. Primeiro a gente vai definir quem é o nosso label. Então, label e o nosso identificador. Eu vou chamar de identificador X, certo? Então, o nosso label ele vai ser definido para cada identificador X e label que tiver em... A gente vai usar uma função do próprio Python, que é o enumerate, pronto, certo? Aqui a gente vai passar o seguinte, np, deixa eu usar uma função do numpy agora, ponto unique, certo? E vamos passar agora a nossa coluna de cores, certo? Então a gente vai fazer df na posição color, certo? Fazendo isso, a gente vai ter que o nosso color map vai ser um mapa onde para cada identificadorzinho que a gente tinha lá, cada label que a gente tem no data frame, ele vai ser associado a um número. Então o blue virou 0, o green virou 1 e o red virou 2. Então se a gente tiver 1000 labels, a gente consegue criar um mapa para todos esses labels. Agora é só fazer df no color, receber essa coluna alterada. Então def na posição color ponto map de color map. Fazendo isso e mostrando como é que ficou o nosso data frame, a gente tem que agora ele alterou para 1, 2 e 0, certo? Então pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Até uma próxima.